A Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos, de acordo com aquilo que nós já recebemos. Você tem que entender que quando você está nesse processo, nessa caminhada com o Senhor, aquilo que você chegou, você não pode em nenhum momento retroceder. Você tem que dar continuidade. E para isso, você tem que ser faminto, insaciável por Deus e por sua palavra. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo, uma alegria nova, para minha vida, para minha casa, para minha família. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por um momento, por gentileza. Aqui em João 16, versículo 33, essa palavra, o bispo Fernando ainda leu ela na quarta-feira. Aqui, ó, João 16, versículo 33, na Almeida, diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Repete assim comigo: no mundo tereis aflições. Repete assim comigo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É interessante que quando nós lemos essa passagem, ao mesmo tempo, nós somos levados por uma linha de pensamento totalmente diferente daquela realidade que talvez nós esperaríamos. Eu vou ler aqui na Almeida, na NVI. Essa aqui é a versão Almeida. Eu vou ler aqui na NVI. E ver que interessante. Ó, 16, 33. A gente acostuma com o microfone, quando vem outro a gente fica todo perdido. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Repete assim comigo: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você vê que nós somos o tempo todo levados a viver uma vida totalmente alinhada com o Senhor. O tempo todo. Você vê que você parou para observar que nós não podemos ficar um dia sem a palavra? Você já parou para observar isso? Quando você fica um dia, muito tempo, sim, mas olha que coisa importante. Um dia, sem orar. Você que tem o seu ritual, todos os dias. Você escorrega da cama, você vai dobrar o joelho, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai falar com o Pai, você vai ali conversar com Ele, você vai se encher da presença dEle. Porque não é todos os dias que você acorda tão bem, porque existem dias que você não acordou bem, que você tem que guerrear ali, expulsar aqueles sentimentos, aquela carga toda, enfim. Você precisa de uma palavra, você precisa de uma direção. Você precisa. Agora vamos lá, um dia sem. Você já viu uma pessoa viciada, um dependente químico? Que quando ele fica, o processo de libertação, aquele período de abstinência,
que ele fica ali, que ele está em processo. Você não pode, não, você tem que parar com isso. Não, eu tenho consciência. Não é mais forte que ele, não tem aquela deslizes direto, caiu de novo. Não conseguiu ficar sem. Ele fica, eu já vi. Eu já vi. Já atendi pessoas assim. Tiveram convulsões, pessoas que ficavam batendo a cabeça na parede. Eu já atendi pessoas assim. Por conta da cocaína, eu não consigo. Bispo, eu preciso. O senhor não está entendendo, é mais forte do que eu. Nós temos que estar nesse nível por Deus, pela palavra. Você tem que viver assim. Você vê que quando as pessoas não se tornarem totalmente dependentes de Deus e da palavra, elas não vão ter tudo de Deus. Você quer ter tudo de Deus? Quando a gente olha, ontem eu falava isso, depois que eu fui embora ainda, eu conversava com a Ana Paula, a gente ficou conversando até quase 1h da manhã, e eu falava isso, eu falei assim, olha que coisa. Você vê que é uma coisa assim maravilhosa. Quando você olha para um atleta, e você vê o cara levantando pesos pesadíssimos, ou aquele cara correndo 10 quilômetros, 15, 30, 50 quilômetros, aqueles que fazem aquela performance do triatlo, é o nado, corrida, ciclismo, e você fala assim, eu não consigo nem andar de bicicleta. Ele faz os 3, a performance. Aquele cara passou muito tempo fazendo o quê? Treinando. Treinando. Só que o treino dele, muitas vezes, ninguém viu. É ou não é? Ninguém viu o seu treino. Viu quando ele estava na prova. Viu quando ele estava lá com o uniforme, preparado para correr. E quando ele estava lá preparado, ninguém viu no privado. Talvez a competição estava sendo transmitida em rede nacional, mundialmente. Aquela competição, aquelas Olimpíadas, estava lá, mas o treino dele, ninguém viu. Que ele tinha que acordar muitas vezes 4h da manhã, para correr, para se exercitar. Ali ninguém viu ele tendo que se abster de passeios, de certos tipos de alimento, tendo que se abster de muita coisa para estar apto e preparado, não só fisicamente, mas sim psicologicamente, para estar apto e pronto. Uma corrida de 100 metros rasos demora 50 segundos. Quanto tempo ele se prepara? Anos. É ou não é? Anos de preparo para 50 segundos de prova. 50 segundos de prova. A bispa fala isso. É 90%. Tudo é no privado. 90% é no privado. É fora das luzes, das câmeras. E se nós não entendermos isso, e não tivermos essa sede, esse desejo, esse anseio, esse desespero por Deus e pela sua palavra, nós não veremos a boa, agradável e perfeita vontade dele. Tem gente que vive só aquém. Agora vamos lá. Nós temos atletas que são colocados como atletas que representam um país em campeonatos mundiais, atletas que participam de competições com performance maior, mas também nós temos as competições menores.
Tem ou não tem? Esse atleta que hoje chegou em uma competição internacional, ele já começou já na competição internacional? Hã? Ele começou na onde? Naquela competiçãozinha que teve lá na escola. Não foi? Depois, ele começou a treinar. Aí ele foi para a competição de bairro. Depois, para a competição entre cidades da região. Não é assim que funciona? Depois, para o estado. Depois, ele estava competindo já com outras pessoas de outros lugares. Foi ampliando aquilo. Ele foi ampliando. A Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos, de acordo com aquilo que nós já recebemos. Você tem que entender que quando você está nesse processo, nessa caminhada com o Senhor, aquilo que você chegou, você não pode em nenhum momento retroceder. Você tem que dar continuidade. E para isso, você tem que ser faminto, insaciável por Deus e por sua palavra. Aí quando você olha para Jesus dizendo assim, tenham paz, eu venci o mundo. Você fala, Senhor, o Senhor não está entendendo o que eu estou passando. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você vai dizer assim, meu Deus, bicho, o senhor não está entendendo. Eu estou preocupado por uma coisa tão pequena. Tão pequena. Tem gente que ainda não saiu da competição da escola. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer, não? Tem gente que ainda não entendeu o propósito da sua vida. E não tem colocado a força que ele precisa. Só que com o Senhor funciona assim, ó, Deus quer te usar. Só que Ele respeita princípios e o livre-arbítrio. Ele deu a mim, a você uma direção e não vai forçar você. Se você quer, Ele vai te usar. Se você não quer, Ele vai usar outro. Se Terá não quiser, Ele vai usar Abraão. Se você não quiser, Ele vai usar outra pessoa. Mas existem coisas assim que é muito interessante, porque nós recebemos direções do Senhor todos os dias. As direções que Deus nos dá são difíceis? São difíceis? São difíceis? São simples. Quem dificulta ela somos nós. Por que que hoje você faz uma analogia do seu início e hoje você fala com muita autoridade para pessoas, você vai vencer? Por quê? Porque eu venci. Não, você vai perdoar essa pessoa porque eu perdoei. Mas lá, quando você estava lá atrás, foi fácil para você perdoar? Por que que hoje você entende que é simples e que é fácil? Porque você se absteve daquele conhecimento humano, natural, e você deu lugar a Deus, e você entendeu que era mais simples do que você imaginava. É ou não é? Era mais simples do que você imaginava. E naquele momento você estava tão aprisionado àquilo, que você não conseguia entender. Mas se tornou difícil, estava complicado, porque você não estava em Deus como você deveria estar. Por isso que é difícil. Por isso que as pessoas veem como complicado. Por isso que as pessoas veem como complicado. Porque não é o que elas estão vivendo, não é o que elas estão inseridas.
de verdade. Então é difícil, é complicado, é desafiador. Não, mas o senhor não está entendendo o quanto é difícil, o quanto é complicado. Não, não. Por que hoje muitas pessoas falam assim, eu queria ter a fé que a bispa tem? Você treina igual ela? Você treina igual ela? E esses dias ainda, nós estávamos com ela em uma reunião, e ela estava sentada, tinha dois bispos de um lado, dois pastores e um outro bispo de um outro lado, e ela falando, e aí um bispo falou, o outro pastor falou, o outro líder falou, todo mundo falou. E ela assim, olhando nos olhos daquele que estava falando, praticamente ela ouviu por quase 1h30. E quando ela voltou, que ela pegou a palavra para falar, ela falou detalhadamente o que cada um tinha falado. Um líder disse assim, nem eu lembrava o que eu tinha falado, a senhora lembrou tudo. Eu falei, nem eu lembrava o que eu falei. A senhora falou. E ela usou uma expressão que ficou assim, clara para nós naquele dia. Ela falou assim, filho, foco. Foco. E aquela palavra nos rendeu 3 horas de ensinamento. Falando sobre foco. E aí, ela dando detalhes, que muitas vezes ela dá ordem a ela mesma. Você quer dar ordem a você? Porque quando você chega a dar ordem para alguém, porque você já saiu daquele período de pedir. É ou não é? Porque primeiro você faz o quê? Gentilmente e cordialmente. Quando você dá ordem, é porque aquele pedido já não foi aceito. Então a ordem, ela já vem com um teor do quê? De imposição. E se não houver o cumprimento, haverá correções, haverá perdas, haverá consequências pelo não cumprimento daquela ordenança. Aí ela falou assim, eu dou ordens a mim. Aí você faz essa analogia, poxa, se ela deu ordens a ela, quer dizer que ela já está lutando contra ela mesma, porque não foi um pedido. Você está entendendo o que eu estou falando? Já não foi um pedido. Então não é que ela queria fazer. Ela não queria fazer. O corpo dela não queria. Talvez várias situações ali conspirava para que ela não fizesse aquilo. Mas ela deu ordens. Ela dá ordens a ela. E aí, bispa, mas a senhora dá ordens ao quê? Eu dou ordens a mim desde quando eu sei que eu tenho que levantar pela manhã e beber o meu 1 litro de água, da minha alimentação, do meu período de leitura, do meu período de oração, dos meus devocionais. Eu estou dando ordens a mim desde quando eu levanto. Quantas vezes você não acata as suas próprias ordens? Quantas vezes? Não, amanhã eu vou acordar 4 horas. Já aconteceu com alguém aqui? Não, amanhã eu vou acordar 4 horas e eu vou orar e eu vou meditar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acordar 4 horas, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chegou no dia seguinte, você falou assim, Senhor, 5 minutos.
Só 5, Senhor. 5 minutos para 7. Acordou 7 horas. Você não conseguiu acatar a ordem que você deu a você. Você não deu credibilidade a você mesmo. Você está conseguindo entender? Você não deu credibilidade a você. E quando você não dá, você não acredita. E quando você não acredita, você não consegue romper. Porque não depende de pessoas, depende de você. É quando você levanta na marra e você está dando ordens a você. Eu vou levantar. Eu falei isso esses dias para minha filha. Pai, mas o senhor não está entendendo, porque olha, isso aqui, eu falei assim, o que você falou? Não, eu falei isso. Eu falei assim, você falou isso? Então você vai cumprir. Mas o senhor não está entendendo, eu vou ser prejudicada. Eu falei assim, você falou isso? Sim, então siga até o fim o que você falou. Não, papai, mas é assim, ó, deixa eu te explicar. Eu falei, não tem explicação, você disse isso. Eu disse, pai. Mas eu vou ser prejudicado, eu vou perder isso. Eu falei assim, então perca com dignidade. Vá até o final. E só pelo fato que ela achou que eu ia entrar no meio para resolver a situação dela. Eu falei assim, eu não vou resolver o seu problema. Esse problema é seu. E não é meu. Você entrou nele, você vai sair dele. Pai, mas o senhor não está entendendo, eu não consigo. Você consegue. Você consegue. E eu sei que não é da natureza dela agir da maneira que ela agiu. E ela fez o que ela tinha que fazer. E depois ela veio contar. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu não perdi o que eu achei que eu iria perder. Quando você se coloca nessa condição de priorizar e seguir o que Deus quer de você, você nunca perde. Você está entendendo? Você nunca perde. Quantos momentos na sua vida você passou que você achou que aquilo foi uma perda, aquilo foi um prejuízo e aquilo foi a maior lição da sua vida? Que dinheiro nenhum pagaria aquilo. Nenhum treinamento no mundo pagaria aquilo. Quantas? E você entendeu. Mas naquele momento, muitas vezes você foi na marra, não foi? Forçado, não foi? Dando ordens para você mesmo, não foi? Quando você acorda pela manhã para fazer aquela atividade física e que você não quer levantar, você está brigando contra você mesmo. Quando você coloca o teu tênis, você se prepara para sair, você sai, você caminha 15 minutos. Você fala, meu Deus, se eu tivesse ficado em casa, eu estaria perdendo tudo isso. Você fala, obrigado. É ou não é? Qual a sensação que você tem? De vitória. De vitória. É algo que leva você para uma outra mentalidade, para uma outra dimensão. Por isso que eu falo, e eu vou bater nisso, porque isso é uma realidade, não tem como a gente fugir. A direção que Deus dá é simples, quem complica ela somos nós. Somos nós que complicamos. Somos nós que dificultamos. Não, mas você vê, olha que coisa interessante, quando Jesus estava lá no Getsêmani, que ele já estava sentindo aquela pressão de morte, como a Bíblia fala lá em Lucas 22, que ele já estava, Lucas 22, 44, se eu não me engano, que ele estava se sentindo angustiado, uma angústia de morte, uma angústia de morte. Jesus, o Senhor Jesus, essa angústia de morte, ele não conhecia o Pai? Conhecia ou não conhecia?
Mas ele estava como um homem. Mas ele tinha consciência de Deus. E ele buscou, a Bíblia diz que intensamente ainda mais. Orou ainda mais. Estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Orou ainda mais intensamente. O que de diferente ele fez? O que ele poderia fazer? O que ele poderia fazer? Jesus poderia fugir? Podia se esconder? Podia. Você pode ficar dormindo? Pode. Você pode não perdoar aquela pessoa? Pode. Você pode ignorar algumas coisas? Pode. Você pode deixar de fazer? Pode. Claro que você pode. Você pode tudo. Mas o que Deus espera que você faça é que você encare as coisas. Você lide com elas. Mas o senhor não está entendendo, bispo, eu não vou conseguir. Saia da competição do bairro. Você está sendo levado para uma competição internacional. E Deus espera que você cresça, que você evolua. Não aceita estar na igreja por anos e não crescer, e não desenvolver, e não crescer. Quando eu digo isso, eu não quero que você tenha aquela mentalidade. Não estou dizendo que não seja importante você crescer, prosperar financeiramente, mas não é nisso que eu me prendo, não é isso que eu olho quando uma pessoa cresce, porque isso é consequência, mas sim a postura, o caráter, a integridade daquela pessoa, o quanto aquela pessoa tem se moldado na palavra. E quando você diz que um ano é melhor do que o outro, é quando você consegue reconhecer que aquela pessoa lá, aquela pessoinha lá, está longe dessa pessoa aqui. Porque eu deixei aquele lá atrás. Eu deixei lá atrás. Eu tomei decisões. Eu dei ordens a mim. Você tem que dar ordens a você. E nem sempre são ordens ou direções que você talvez vai gostar, mas serão necessárias para o seu crescimento, para o seu avanço, para o seu progresso. Você tem que querer viver isso aqui intensamente. A palavra, dê tudo. Coloque toda a sua força. Está faltando essa performance. Está faltando essa performance. Tem gente que diz assim, eu não consigo. Esses dias eu vi alguém, eu achei muito bonito a história de uma moça que, por muitos anos, ela foi muito criticada. Olha, é como a bispa sempre fala, né? Às vezes a pessoa precisa chegar num momento de dor, na lama, ali. Deus permitia ela chegar no último para se levantar. Uma moça que tinha vários problemas na família, foi rejeitada, foi abusada na infância, foi traída, o ex-marido teve uma atitude muito ruim com ela. Ela errou também, mas várias situações, os filhos abandonaram e o marido levou as crianças, sumiu com as crianças. E essa mulher engordou muito. Ela engordou muito. Engordou muito. E ela é cristã, não é aqui do Ministério Mudança de Vida, mas ela é cristã.
E ela se apegou na palavra. Começou a buscar, não tinha condições financeiras nenhuma. Nenhuma. E começou. Aquela mulher emagreceu 29 quilos. Estava obesa já. 29 quilos. E você sabe, uma pessoa que emagreceu 29 quilos vai ficar umas peles violentas ali. Tudo. Alguém, vendo todo aquele esforço dela, pegou essa mulher, eu não vou citar o nome dela aqui, que vocês devem conhecer. Não convém também. Pegou aquela mulher e disse, eu vou te ajudar. Apresentou para um médico que viu o caso dela e disse, eu vou investir tudo em você porque você vai ser um exemplo para o projeto que nós vamos fazer. E todo o tratamento dessa mulher foi custeado por esse médico. E inexplicavelmente, essa mulher hoje, ela está assim, com um corpo, que você fala assim, não é possível que era aquela mulher. Perfeito. Saúde. E ela hoje se tornou uma personal trainer. E hoje ela treina atletas de alta performance. E quando você olha para aquela mulher que era obesa, não conseguia andar direito, ela dizendo que tinha carros que ela não conseguia entrar. Obesa. Hoje ela treina. E é tão bacana que a força que ela, olha que coisa, a força que ela dá nos treinos para as pessoas, acreditando nas pessoas, é uma coisa absurda. E todo mundo, e todos os atletas que ela treina, e tem 3 aí, que são grandes aí, conhecidos mundialmente, diz assim, eu treino com a fulana porque ela acredita em mim de uma forma que muitas vezes me faz ver o quanto poderoso eu sou. Olha só, de tanto que ela acredita. Mas por quê? Porque ela estava lá embaixo. E ela entendeu isso. E é isso que eu tenho falado para você desde o início do culto. Quando você está com aquela mentalidade lá atrás, você acha que é difícil, mas não é. Você tem que sair de lá. Você está entendendo, não? Você tem que sair de lá. Por que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, do lugar onde ele estava? Por quê? Porque lá ele não ia ver. Lá ele não ia entender. Lá ele não ia compreender. E Deus levou para Abraão para o lugar onde ele queria que ele estivesse. E Deus espera isso de nós. E você precisa romper. Não aceite. Não aceite. Hoje é o último dia do mês. E você não vai aceitar virar o mês sem receber o que Deus tem para você. Fique em pé, por gentileza. Coloca para mim as declarações que eu pedi para colocar. Coloca a primeira, por favor. Cadê as declarações que eu pedi para colocar aí, pessoal? Eu quero fazer com você algumas declarações. Isso, coloca a primeira. Repete assim comigo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado. Você tem que dizer isso o tempo todo. Eu estou preparado para viver tudo que Deus tem para mim. Coloca a próxima, já vai colocando na sequência, por favor. Eu posso todas as coisas em Deus, pois Ele, o quê? Pode ir. O quê?
Eu não entendi ainda. Isso tem que estar dentro de você. Eu sei que o Senhor vai me colocar no pódio. Eu já estou chegando lá. Deus é comigo. Quem é com você? Quem é com você? O próximo. Eu sou continuista. Pegue o seu impresso. Coloque no seu coração. E eu quero que você diga isso para você agora. Talvez você tenha aquela mentalidade como muitos. Mas não tem mais. Eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou determinado. Eu sou comprometido. Eu sei que Deus é por mim. Eu sei que eu posso todas as coisas no Senhor. Então peça para Deus esse poder sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo. Meu pastor é o Senhor. Isso, não fique com a boca fechada. Fale com Deus e busque a presença dEle para a sua vida. O meu pastor é o Senhor, e de nada minha casa terá falta, mesmo que eu andar num vale de morte, o Senhor mudará minha sorte, que eu triunfarei, minha força renovada será, e o desânimo desaparecerá, minha vida inundada de bênção será. Eu declaro, minha força renovada será, e o desânimo desaparecerá, minha vida inundada de bênção será. Eu declaro, mesmo que eu andar num vale de morte, o Senhor mudará minha sorte, e eu triunfarei, minha força renovada será, e o desânimo desaparecerá, minha vida inundada de bênção será. Eu declaro, minha força renovada será, e o desânimo desaparecerá, minha vida inundada de bênção será. Eu declaro, eu declaro.
Eu quero que você possua isso no seu espírito. E eu quero que você diga isso para você: eu posso. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu vou chegar. Eu estou chegando no pódio. Eu quero que você, com os seus olhos fechados, e que você se veja chegando. Você atravessando aquela fita de chegada. E você chegando. Você chegando. E diga isso: eu creio, Deus. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu sei que eu vou viver. Eu sei que eu vou viver. Nada vai me parar, nada vai me impedir, nada vai me travar, nada vai me segurar, nada. Eu estou chegando, eu creio, eu estou chegando, eu já estou chegando. Eu sei que pode estar difícil, está cansativo, eu já estou exausto, os ataques, as afrontas, mas eu estou chegando. Eu creio. Eu creio. Seja renovado com essa unção de poder, de autoridade, de renovo. Em nome de Jesus. Seja renovado com essa unção de poder, de autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você, com o seu impresso nas suas mãos, e eu quero que você possua isso. Diga: meu Deus, eu creio, Senhor, nas minhas vitórias. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que tudo que eu coloquei neste impresso, tudo que eu projetei, eu creio que todas essas situações já foram definidas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nas minhas vitórias, eu creio nas minhas respostas, eu creio em definições, eu creio na glória do Senhor sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, eu possuo as minhas vitórias, eu possuo a materialização dos meus sonhos, dos meus projetos. 2025 é o melhor ano da minha vida. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, o Senhor honrando, abençoando, definindo todas as áreas da vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro definições grandiosas sobre a sua vida. Eu declaro definições grandiosas sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça. E eu quero que você ordene com toda a autoridade que todos os demônios, que todos os ataques contra a sua vida, que eles saiam. Ordene agora. Diga: eu ordeno agora. Todos os demônios, toda a força negativa contra a minha vida, contra a minha mente, o meu coração, todo o mal que vem para me enfraquecer, para me desanimar, para me convencer que não vai dar certo, eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo o mal, que todos os demônios, que toda força negativa contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha saúde, contra a minha vida financeira, eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo
todos os demônios, que todas as legiões de demônios, que todas as setas, que tudo que foi criado, tudo que foi projetado contra a minha vida, eu ordeno agora, eu exijo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero ordenar agora que todo mal que tem lutado contra a vida dessas pessoas, que tem lutado na mente, no coração, no subconsciente delas, lutando para enfraquecer, para desanimar, para desfalecer, eu ordeno agora que todo mal, que todo espírito de doença, de enfermidade, de ataques, de afronta contra a vida delas, eu ordeno agora, eu exijo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, saia e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: eu estou liberto, curado, abençoado, restaurado, em nome de Jesus. Diga: eu creio que este mês de fevereiro, esse último dia, coloque as mãos no seu coração. O que você acredita que vai acontecer hoje? Diga aí. Seja feito conforme a sua fé. 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 Eu creio, Deus. Eu creio em testemunhos poderosos nessa sexta-feira. Eu creio. Eu creio, Deus. E eu sei que o Senhor está agindo de forma grandiosa nessa sexta-feira. O Senhor está te entregando presentes nesse último dia do mês. Presentes. Presentes, presentes. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Porque eu sei que saímos daqui abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.